Ora bem, com este exemplo permitiu-nos perceber que é de facto bastante fácil escrever portanto, e ler strings de um fecheiro. Reparem que, portanto, nós lemos strings do fecheiro, portanto, isto de facto foi muito fácil. Depois verificamos que, no entanto, temos de converter para um inteiro e quando queremos gravar para o fecheiro, temos de convertê-lo de novo para string. De qualquer maneira, com inteiros e strings, o processo é relativamente simples. No entanto, para gravar tipos de dados mais complexos, por exemplo, listas ou objetos, isto que estamos a fazer, portanto, o parsing ou a serialização que nós estamos a fazer aqui, portanto, é um pouco mais complicada. E para nos ajudar a resolver esse problema, isto é, a escrever tipos de dados mais complexos para dentro de fecheiros e a ler, vamos utilizar agora um exemplo em que vamos usar o módulo Pickle, que é um módulo muito útil para fazer serialização, no fundo, de dados e que nos permite assim escrever dados complexos em fecheiros. Vamos então começar. Portanto, eu vou até criar um novo fecheiro aqui. Portanto, até vou chamar Pickle 1. Ok. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o import deste módulo, que é de facto muito útil, o Pickle. Vou definir uma classe muito simples, mesmo uma classe muito simples aqui em Python. A classe vai se chamar pessoa. Portanto, vou definir aqui o construtor, o init, só para definir a pessoa. Tudo o que vai ter, é um nome. Portanto, é a parte do construtor, e vamos ter apenas um método para ir buscar o nome. É uma função mesmo, uma classe mesmo muito simples, só como exemplo, só para se perceber como se podem gravar, portanto, de facto, mesmo objetos utilizando o Pickle. Bom, agora o fecheiro de saída vai ser, vamos chamar, por exemplo, serial, de serialização. E vai ser um fecheiro então para escrita. E agora vamos pensar, vamos por exemplo criar um inteiro, vamos criar por exemplo um tuplo, só para serem, portanto, dados complexos, um tuplo que contém um inteiro, que contém um número real, que contém uma string, por exemplo. E depois vamos ter um objeto, por exemplo, vamos definir um objeto pessoa com o nome Fernando. E pronto, e vamos colocar tudo isto numa lista. Okay? O nome, o tuplo e o objeto. Okay? Tudo isto numa lista. Bom, agora para gravar isto, portanto, num fecheiro, não o podemos fazer diretamente, portanto, com o write, de facto, porque o write só permite gravar strings e não dados complexos como este, e portanto nós vamos utilizar o Pickle, e em particular a função dump do Pickle, que nos permite colocar um dado complexo, o nosso x aqui, para o fecheiro. Depois podemos fechar o fecheiro, como habitualmente. Ok. Podemos agora testar. Ok, agora vamos ver os conteúdos, portanto, do serial, e aqui está. Portanto, reparem, não é muito importante compreender a forma como o Pickle codifica, digamos assim, os dados, mas podemos ver aqui, por exemplo, o número. Portanto, já agora recordemos, portanto, o número era o 10, o número, depois aqui o outro 20, o 1.5, que é um float, uma string, que é o SOP, etc, etc. Portanto, a informação está toda aqui em formato Pickle. Agora, como é que podemos ler, portanto, de um fecheiro, portanto, em formato Pickle? Bom, eu vou gravar aqui um novo fecheiro, vamos ver aqui um novo exemplo. Portanto, aqui vai ser o Pickle 2. Ok? Portanto, neste caso, tudo o que temos de fazer, em vez de... Eu vou aproveitar parte disto, naturalmente que não interessa, isto até vou apagar. Agora vamos ler de um fecheiro, portanto vou-lhe chamar infile, vamos ler do fecheiro serial. Ok, portanto agora é o mesmo fecheiro, o fecheiro de leitura. E para obtermos aquele fecheiro complexo, aquele dado complexo, é muito simples, é muito simples, só temos de fazer o load utilizando o Pickle daquele fecheiro. De um fecheiro, portanto, de um objeto já aberto. E pronto, agora vamos só confirmar que está tudo bem. Portanto, vamos imprimir, por exemplo, o número.
o número está naquela lista, é a primeira coisa da lista. Depois vamos imprimir o segundo elemento da lista, que era o tuplo. E finalmente vamos imprimir o último elemento da lista, que era era o objeto. E portanto o que eu vou fazer é vou apenas chamar o método daquele objeto, que é o método getNome. Ok. Vamos agora testar. Ver se está tudo bem. Pickle 2. E aí está, portanto, conseguimos, de facto, mostra-se que, portanto, com este código nós conseguimos ir buscar os dados complexos que estavam gravados no ficheiro serial.txt.